Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá para mais uma aula de circuito Zoom. Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer dois exercícios muito legais para treinar esses conceitos aí de energia acumulada no campo magnético de um indutor. Só recordando, né, na aula passada nós falamos aí da energia de um indutor acumulada no campo magnético, deduzimos a expressãozinha e hoje nós vamos exercitar um pouquinho esses conceitos. Vejam, para você que quer acompanhar pelo livro, pessoal, esse aqui é o 7.5.2 lá do Johnson, perfeito? Então abre o livro lá e acompanha por aí. E o exercício ele me diz o seguinte, olha, eu tenho um indutor cuja indutância vale 40 milliamperes, do jeito que vocês estão vendo aí, né? Ele dá a expressão temporal da corrente, a corrente no indutor é dada por essa expressão aí, 100 vezes o cosseno de 10π vezes t em miliamperes, isso é importante, tem que tomar um certo cuidado aí com o miliamperes, e dado isso, ele pede para que você determine a energia armazenada no indutor no instante t igual a 1 sobre 30 segundos. É isso que ele está pedindo nesse exercício. Esse é o primeiro exercício, pessoal. Sugiro que você pause o vídeo e tente fazer, e aí depois você volta para cá com a resolução. Ok? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a trabalhar aqui. Ó. O exercício ele me pede para calcular a energia no indutor. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever a bendita fórmula da energia no indutor. Eu vou escrever aqui que W, quem que é o W? O W é dado por meio, fator meio, vezes a indutância, vezes a corrente IL ao quadrado. Né? Isso aqui em função do tempo, só para deixar bem formal. E agora, para formalizar mesmo, né, eu acabei não colocando o W em função do tempo, que é a energia. É claro que o W, se ele depende de uma grandeza que está em função do tempo, é claro que o W ele também vai estar em função do tempo. No caso, a energia. Vou colocar um pouquinho mais para a esquerda aqui, e agora ficou bala. Perfeito. E pessoal, o que ele quer aqui? Vejam, ó, olha o que ele me perguntou. Ele quer a energia do indutor, a energia que estava acumulada no indutor, nesse instante aqui, ó, 1 sobre 30 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse instante e vou substituir na formulinha. Portanto, ó, a nossa formulinha vai ficar assim. O W, que é a energia no instante 1 sobre 30. Quanto que vale esse cara? Ó? No instante 1 sobre 30. Troquei T por 1 sobre 30, simplesmente. Isso aqui é igual a meio. Bem tranquilo, pessoal. É só substituir. Vezes a indutância, vezes a corrente IL no indutor ao quadrado. Nesse instante também. Está aqui. Essa é a formulinha que a gente vai ter que usar. E o que está faltando, portanto, para a gente calcular essa energia? É bem tranquilo, pessoal. Está faltando esse termo aqui, não tá? Ó? Esse termo que eu estou marcando em verde aqui para você. Eu preciso saber quem é a corrente no indutor no instante 1 sobre 30. Porque a indutância, se você olhar, né, a formulinha depende aqui da indutância também, a indutância foi dada no exercício. O que eu vou fazer, pessoal, para calcular esse parâmetro aqui? Eu vou olhar para a expressão temporal da corrente no indutor, que foi dada no exercício, vou jogar T igual a 1 sobre 30 aí nessa expressão, vou calcular essa corrente e aí ela entra ao quadrado na formulinha da energia. Vamos fazer isso? Vamos lá. Portanto, ó, vamos começar aqui. O primeiro passo vai ser calcular quem é o IL, fazer aqui passo a passo, quem é o IL no instante 1 sobre 30. Quem que é esse cara? É simples, troca o tempo por 1 sobre 30. Isso aqui vai ficar 100 vezes o cosseno, vai fazendo aí comigo, vezes o cosseno, abro parênteses, isso aqui vai ficar 10π, 10 vezes π, vezes o tempo. Só que quem que é o tempo? No caso aqui a gente trocou o tempo por 1 sobre 30. Simples. E não pode esquecer que tudo isso aqui está em miliamperes. Então isso aqui é vezes 10 elevado a menos 3. Beleza. E agora, pessoal? Agora é só fazer continha, não tem segredo nenhum. Vamos fazer as continhas aqui, ó. Notem no argumento no cosseno, eu tenho o argumento do cosseno aqui, né? 10π dividido por 30. Observem que o 10 ele corta com o 30, ficou 3 ali embaixo. E então ficou, o argumento do cosseno ficou quanto, pessoal? Ficou ali cosseno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus, não é verdade? E cosseno de 60, quanto que dá o cosseno de 60? Dá meio. Vou colocar aqui, ó, esse cosseno aqui, eu vou passar a flechinha aqui que fica mais evidente, né? O cosseno deu quanto? Deu meio, 0,5. Meio vezes 100 dá 50, claramente. E, portanto, essa corrente aí, ela deu 50 vezes 10 elevado a menos 3
amperes. Beleza? É 50 miliamperes, se você preferir. Mas vamos deixar assim. Beleza, agora, pessoal, o que eu faço? Muito simples, né, meu filho? Ó, eu venho aqui na formulinha da energia. Quem que é o W nesse instante? O W em 1 sobre 30, no instante 1 sobre 30 segundos. Ele é dado simplesmente por meio. Vamos escrever a formulinha da energia aqui, ó. Vezes a indutância. Quanto que vale a indutância? Está ali em cima, ó, 40 milihenries. Aqui, ó. Só deixar destacado para você, né? 40 milihenries. Isso aqui é 40 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vezes 10 elevado a menos 3. E isso aqui vezes a corrente ao quadrado. A corrente que a gente acabou de calcular. Quanto que era a corrente? 50 vezes 10 elevado a menos 3. E tudo isso aqui está ao quadrado. E aqui, pessoal, não tem segredo nenhum. Eu já fiz esse cálculo. Se você fizer esse cálculo aí, é só continha. Isso aqui vai dar, deu, ou melhor dizendo, né, deu 50 microjoules. Essa energia, ela deu 50 microjoules. Vou colocar aqui bem bonitinho para você, ó, 50 microjoules. Se deu isso aí no seu caderno, você acertou. Beleza, perfeito. Tá aí calculadinho pra gente. Agora, o que mais? Esse exercício já tá morto aí, pessoal. Acabamos de finalizá-lo. E agora vamos fazer mais um exercício, galera, que é o exercício sucessor do que nós acabamos de fazer, né? Tá lá na sequência no livro do Johnson, é o 7.5.3. Ele é um pouquinho mais complicado, vamos entender o porquê que ele é um pouquinho mais complicado. Vem na mesma linha de cálculo de energia no indutor. Vejam, ele dá a indutância aqui pra gente, que vale 2 milihenries, e agora, ao invés de dar a expressão da corrente, ele dá para você a expressão da tensão. Vejam, a expressão temporal da tensão é dada por isso aí que vocês estão vendo. É um cosseno de 1000 vezes t, 2 vezes o cosseno de 1000t. E, além disso, dá uma dica também, pessoal, se vocês observarem. Ó, ele dá a condição inicial do indutor. A corrente no indutor no instante zero vale 1,5 amperes. E, é claro, quando eu estiver falando de circuitos, essa história de corrente inicial, condição inicial, tudo isso vai ficar bem mais claro na tua cabeça. Mas não é a hora ainda, aguenta a mão. Mas ainda assim, isso aí é uma dica para você que está resolvendo o exercício. E notem, né, pessoal? Vejam, ele pede para que você determine a energia acumulada no indutor em T igual a π sobre 6 milissegundos. Vamos lá. Primeiro, para entender o que está acontecendo aqui, vamos novamente escrever a formulinha da energia armazenada no campo magnético no indutor, que vale quanto? Vale meio vezes o L vezes a corrente IL ao quadrado de T. IL ao quadrado de T. E notem, claro, né, eu acho que já ficou claro para todo mundo, que essa expressão da energia, ela depende da corrente no indutor. Só que eu não tenho a expressão da corrente no indutor. Eu tenho a expressão da tensão no indutor. Como é que eu faço? E aí eu tenho que usar a relaçãozinha constitutiva, né, que a expressão matemática que relaciona tensões e correntes no indutor. Nós sabíamos, né, que aqui, só vou abrir um parênteses rapidinho, vou escrever aqui em azul. Nós sabemos que o VL, ele vale quanto? Ele vale LDI LDT, LDI dt. Beleza? E se a tensão é a derivada da corrente, a corrente é a integral da tensão. Nós fizemos isso aí, mostramos também como é que faz em aulas passadas. Portanto, eu posso dizer que a expressão temporal da corrente, em função da tensão, ela é dada pelo quê, pessoal? Ela é 1 sobre L, integral do instante inicial até um determinado instante t. E aí notem, né, que a rigor a gente coloca t0 aqui, ó, t0 no limite inferior da integração. Entretanto, quando eu olho para o resultado que ele me deu ali no circuito, ó, ele me diz que o IL no instante zero valia quanto? Valia 1,5 amperes. Então o instante inicial ali é o zero. Portanto, eu já vou colocar aqui, ó, que no instante o limite inferior da minha integração, da minha integral, vale quanto? Vale zero. Então essa integral ela vai de 0 a t. E aqui a gente coloca, né, do VL. E aí só fazendo aquela mudança de variável, VL de tal, de tal. E tudo isso ainda mais, aqui esse cara não está dentro da integral, importante deixar bem claro, né? Mais o IL no instante inicial, que vale zero aqui. Né? E só justificando, isso já foi falado em aulas passadas, mas esse termo aqui, ó, mais IL no instante zero, ele é fruto daquela, porque você integra os dois lados da expressão, né, para fazer sumir a derivada, enfim. E esse IL aí, no instante zero, ele aparece aqui do lado esquerdo dessa expressão, né, pessoal, como menos. E aí você passa ele para o lado direito e ele fica mais
IL no instante zero. Beleza? Então é essa expressão que nós vamos usar agora. Vamos lá? Vamos resolver esse probleminha? Probleminha não, problemão, né? Vamos calcular aí quem é o IL. Então eu tenho aqui o IL no instante t. Quanto que vale o IL no instante t? Ele vale 1 sobre L. E aqui já vou substituir os valores. L ali no caso, quanto que deu o L pra gente? Deu, deixa eu olhar aqui em cima, ó, 2 milihenries. Então é 2 vezes 10 a menos 3. Vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Ele é constante. Integral de 0 a t. De 0 a t. E agora da função propriamente dita. Ó. A função é o VL, né? VL de t. E aí eu vou fazer aquela mudançazinha de variável só para deixar o procedimento um pouquinho mais formal. Isso aqui ficou 2 vezes o cosseno, vamos escrever, né? 2, que esse 2, eu já vou fazer o seguinte, ó, esse 2 eu já vou tirar ele para fora aqui, pessoal. Ó. Vai ficar 2 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3. Perfeito. Agora sim, cosseno de 1000 vezes tal, então 1000, mudando a variável aí, 1000 vezes tal de tal, tá? E isso aqui mais a condição inicial, que é o IL no instante zero. Né? Esse cara aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, só para não ficar copiando isso toda hora, eu vou chamar essa integral aqui, ó, de asterisco, e nós vamos resolver essa integral asterisco aqui embaixo. E aí no final, no valor que der, eu somo o valor IL no instante zero, e esse valor aqui a gente já tem esse valor, né? Vale 1,5 amperes. Ah, que vontade de espirrar, cara. Nossa, sai corona, mas tudo bem. Vamos lá. Agora vamos voltando aqui. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Ctrl C, Ctrl V. Peguei a integralzinha. E agora vamos resolver essa integral. Então isso aqui ficou igual a isso, né, pessoal? Isso aqui é 1 dividido por 10 elevado ao cubo, por 10 elevado a 1 dividido por 10 elevado a menos 3, vezes essa integral. Aqui é tranquilo, pessoal. A integral, vejam que eu tenho, né? A integral de um cosseno. A integral de um cosseno, integral de cosseno é seno. E eu tenho esse parâmetro aqui multiplicando o argumento. Por substituição simples, ele vem para baixo, né? Ele passa dividindo. Portanto, isso aqui ficou da seguinte forma. Isso aqui é 1 dividido por 1000. 1 dividido por 1000. Vezes, vamos lá, o seno de 1000 vezes o tal. E esse seno está variado de 0 a t. Então a gente substitui o tal nos limites de integração aí de 0 a t. Vamos lá, continuando aqui embaixo. Quanto que dá isso aqui então, né? Isso aqui deu... vamos trabalhar esse termo constante aqui por hora. Vejam, eu tenho 10 elevado a menos 3. Esse cara pode subir para cima como 10 ao cubo. Então vai ficar 1000 dividido por 1000, que dá 1, né? Bem tranquilo, né, pessoal? Ficou fácil o cálculo aqui, ó. Isso aqui dá 1, vou deixar representado assim, vezes, agora sim, aplicando o teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai dar seno de 1000 vezes t, 1000, substituindo o tal por t agora, 1000 vezes t, menos o seno de 0, que é 1000 vezes 0, que dá 0. E olha que facinho que ficou, pessoal. Seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0. Bem tranquilo isso, né? Se seno de 0 é 0, a nossa expressão ela se resume a simplesmente seno, vou escrever aqui do lado mesmo, ó, seno, vou colocar assim, seno de 1000 vezes t. Seno de 1000 t. Perfeito. E, portanto, quem que é a expressãozinha, quem que é a corrente, né? Quem que é a corrente no meu indutor? Eu vou colocar aqui, ó, o IL de t é igual a seno de 1000 vezes t, mais o valor da condição inicial, que é mais 1,5. E isso aqui é dado em amperes. Pelo amor de Deus, não vai esquecer essa condição inicial aqui, que ela é muito importante. Tá bom? Então tá aí, ó, mais 1,5. Beleza, pessoal, agora chegamos exatamente no patamar do primeiro exercício. Lembra que ele tinha dado a expressãozinha da corrente pra gente? Pois é, nós estamos exatamente nesse patamar. Agora o que eu tenho que fazer? Para encontrar a formulinha da energia,
eu tenho que substituir o tempo que ele quer nessa expressão, certo? Então vamos lá, ó. Antes da energia, né, vamos calcular a corrente naquele instante. Vamos ver qual que é o instante que ele me deu aqui, ó. Valia π, tá aqui, né? Π sobre 6 milissegundos. Tem que tomar um certo cuidado com esse milissegundos aí. Vamos lá. Quem que é essa corrente aqui nesse instante? Quem que é a corrente IL no instante π sobre 6 milissegundos, que é vezes 10 elevado a menos 3. Eu substituo nessa expressão, na expressão dali de cima. Isso aqui vai dar seno, vai anotando aí comigo, ó, de 1000 vezes o tempo. Quem que é o tempo? Π sobre 6 vezes 10 elevado a menos 3 milissegundos. E isso tudo mais 1,5. E aqui você deve ter notado já que o cálculo ficou muito fácil, cara, muito fácil. Olha que tranquilo, pessoal. O 1000 da fórmula aqui, ó, o 1000, que é a frequência angular ali do seno, enfim, corta com 10 a menos 3, né? 10 ao cubo corta com 10 ao cubo, e seno, isso aí ficou seno de 30, né? Π sobre 6 é 30 graus. E o seno de 30 dá quanto? Dá meio. Simples assim, meu filho, ó. Esse cara aqui dá 0,5. Que somado com 1,5 dá quanto? Dá 2 amperes. Pô, tranquilo, né? Agora, facilmente a gente consegue deduzir. Vou escrever até em azul aqui a formulinha da energia. Vamos lá. Quem que é o W? Quem que é a energia nesse instante? Vou colocar sendo até mais rigoroso, ó. Quem que é o W no instante π sobre 6 milissegundos? Vou colocar assim, ó, milissegundos. Ela é igual a meio, fator da fórmula, né? O fator meio da fórmula, vezes a indutância era 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a corrente ao quadrado. Essa corrente ela deu 2, então isso aqui é 2 ao quadrado. E se você fizer esse cálculo, pessoal, aqui é bem tranquilo, né? Vamos fazer aqui, ó, rapidinho. O 2 do meio corta com o 2 aqui. Isso aqui é 4 vezes 10 ao cubo. E, portanto, vou escrever em vermelho aqui para você. Isso aqui é igual a 4. 4 vezes 10 a menos 3, perdão. Falei 10 ao cubo, né? 10 a menos 3. Então, isso aqui deu 4 milijoules. E esse J estranho de novo. Mais 4 milijoules. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.